Falar de agressão me dá nojo. Eu fui agredida verbalmente na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude. Quando eu casei, que eu tive meus filhos, eu disse: para, vou mudar. E eu mudei, para mim. Quando meu filho tinha 10 anos de idade, meu filho falou para mim que eu era boa, mas que eu precisava mudar algo em mim. E eu perguntei para ele: o que mesmo que você quer que eu mude para você? Porque até o momento eu me achava a melhor mãe, o exemplo de mãe, de esposa, de mulher, de vizinha, de profeta, porque eu congrego em uma congregação, então eu tinha certeza até aquele momento que eu era uma das melhores profetas. Mas o meu filho de 10 anos falou: mãe, a senhora precisa mudar. E me falou na onde eu precisava mudar. Aonde mais toca numa mãe é saber que ela machuca o filho. E eu machucava meu filho psicologicamente e verbalmente. Porque quando você fala com uma criança, é como uma flecha que atinge não só a razão dele, mas o coraçãozinho. E eu prometi para ele que eu ia mudar. E eu mudei. Era uma palavra boba que eu tinha mania de falar. Eu achava que era boba para mim, mas para o meu filho era uma agressão. Eu estava agredindo ele. E sabe por quê que ele chegou a mim e falou isso? Porque ele estava seguro. Ele tinha uma boa mãe. Ele sabia que ele não ia ser espancado, nem violado, nem nada, por falar a verdade para mim. E assim deveria ser com todos os pais e mães. Todos deveriam criar seus filhos com direito de escolha e de palavra, porque meus filhos foi eu criado para ter voz dentro de casa. Eu me senti muito mais feliz criando meus filhos para ter voz em casa do que criar meus filhos como meus pais criou. Porque minha mãe era uma dama, um doce, um anjo no lar. Afinal, ela era a mãe, né? Minha mãe nunca foi má, nem meu pai. Só que a maldita da ignorância estragava ele. Ele, quando estava na razão do errado, ele era ignorante, ele falava o que vinha na boca. Ele magoava nós, magoava ele. Muitas das vezes ele chorava, mas não mudava, e machucava a gente. Me machucou na infância, na juventude e na adolescência. Quando eu tornei adulta, ele nunca mais me machucou com aquelas frases, porque eu mudei ele. Eu perdoei ele, eu amei ele incondicionalmente. E ele mudou para mim. Porque eu também mudei como filha para ele. Mas lá na infância, na adolescência e na juventude, ele não me deu o direito de sentar com ele e falar para ele que ele estava errado. Assim como meu filho fez. Sentou e falou para mim aonde eu estava errando. E eu me corrigi. Não sou uma das melhores mães, mas eu me porto como a melhor mãe. Amo meus filhos e eles sabem disso. São a razão do meu viver.